Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Eu estou aqui mais uma vez pedindo a você licença para poder adentrar no seu lar, para que juntos possamos cultuar hoje ao Senhor. Estamos em nossa segunda semana, semana de quarentena, semana de isolamento social, semana que não cultuamos ao Senhor juntos, né? Não estamos juntos fisicamente na igreja. Então hoje eu preparei um texto da Palavra de Deus para compartilhar com você. Fica no Evangelho segundo João, capítulo 9, dos versículos de 1 a 34, e a reflexão ela tem por título Olhos Novos para uma Caminhada de Fé. O texto é bastante conhecido de todos nós, o relato de João é algo memorável, chama-se tradicionalmente como a cura do cego de nascença. Entretanto, é muito mais do que uma simples cura. Vai fazendo com que um homem perdido nas trevas se encontre com o Senhor Jesus, que é a nossa luz, que é a luz do mundo. Esse encontro que um dia eu tive na minha caminhada e que você também teve na sua caminhada e que muitos precisam ter na sua caminhada, um encontro com Jesus. Não sabemos o nome deste homem que era cego de nascença, quem eram seus pais, onde morava, mas o que nós sabemos dele é que ele era um mendigo, ele era cego e ele vivia aos redores do templo pedindo esmola e vivendo das esmola dos homens que ali passavam. Não conhece a luz, pois nunca a viu. Não conhece as cores, porque nunca teve essa oportunidade. Não pode peregrinar nem orientar-se por si só. Sua vida perpassa na escuridão, nas trevas, nunca poderá, por força própria, conhecer uma vida que seja mais digna até o momento que ele se encontra com o Senhor Jesus. E o texto de João, capítulo 9, versículo 1, nos diz o seguinte: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Jesus e os seus discípulos estão em Jerusalém. São dias de festas, festas dos judeus. E as festas são festas animadas, com muitas comidas, com muito simbolismo, festas riquíssimas. E Jesus, agora no sábado, sai com seus discípulos e começa a caminhar nas ruas de Jerusalém, quando se depara com um cego de nascença. Ao contrário dos outros que se deparavam com um cego no cotidiano, que davam a ele somente uma esmola, uma moeda, e não quero dizer que isso é errado, mas estou dizendo aos irmãos que uma moeda, uma esmola, ela vai tratar um problema momentâneo, daquele momento, uma determinada urgência. Mas a esmola é incapaz de dar ao homem dignidade. E o encontro com Jesus dá a ele dignidade, muda a sua vida, muda a sua trajetória. A esmola, ela só sanava um problema emergencial. Nesta narrativa de João, nós observamos dois tipos de cegueiras. Nós observamos, em primeiro lugar, a cegueira física. O homem nasceu cego. Ele não nasceu enxergando e teve um acidente e ficou cego. Não, a Bíblia diz que ele já nasceu cego, ele nunca viu a luz. E nós também observamos a cegueira espiritual, que é uma das piores cegueiras que um indivíduo pode ter, é a cegueira espiritual. No versículo 2, seus discípulos, quando se deparam com um cego de nascença, na sua caminhada de sábado, perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Percebo aqui que o cego, de uma certa forma, roubou a cena mesmo sem desejar, mesmo sem querer. Os olhares de Jesus estão fitos nele, os olhares dos discípulos também estão no cego, posteriormente os olhares dos vizinhos, dos seus pais e de toda a comunidade religiosa. Tudo está em volta do cego de nascença. Entretanto, os olhares de Jesus e os olhares dos discípulos têm perspectivas diferentes, são diferentes. Jesus olhou com olhar de misericórdia, com olhar de compaixão, não com olhar de julgamento, de especulação, olhar de intolerância. O olhar de Jesus foi um olhar caridoso, amoroso, dócil.
Entretanto, por outro lado, os olhares dos discípulos de Jesus foram olhares de especulação. Quem pecou? A grande questão era achar um culpado para o problema da cegueira daquele homem. Eu não culpo, meus irmãos, de forma alguma, eu não culpo a postura dos discípulos de Jesus. Os discípulos são judeus arraigados na sua tradição, no seu tradicionalismo, no tradicionalismo rabínico, no tradicionalismo judaico, e muito provavelmente estivessem alicerçados no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, e também o texto do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29. Os discípulos de Jesus, eles compreenderam que a mazela do cego de nascença fosse consequência de pecados. Essa era a cultura a qual os nossos irmãos apóstolos estavam inseridos, estavam mergulhados. Mas nem toda a doença, é isso que Jesus vai explicar, nem toda doença, nem todo sofrimento, ele é fruto do pecado do homem. Diante dos questionamentos dos discípulos, questionamentos desprovidos de amor, desprovidos de caridade, de solidariedade, Jesus sai em defesa do cego. O Senhor advoga pelo cego. Disse o Senhor no versículo 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, irmãos, está aí a resposta de Jesus. Nem toda doença, nem todo sofrimento, ele é consequência do pecado do homem ou de seus pais, ok? Existem enfermidades, existem sofrimentos que Deus nos permite viver para que o seu nome, para que a sua pessoa possa ser enaltecida, possa ser glorificada. Tudo tem um propósito, todo sofrimento tem um sentido. Temos vivido dias difíceis, dias de isolamento, dias de quarentena, em decorrência do Covid-19. E parece que as pessoas de hoje estão querendo achar culpados para este sofrimento, para este vírus, um vírus que tem devastado alguns países da Ásia, alguns países da Europa, América do Norte e agora América do Sul. Entretanto, precisamos parar, precisamos orar e deixar de achar culpados e precisamos clamar a Deus e procurar entender qual o sentido deste sofrimento pelo qual Deus nos permite viver. A atitude não é ver no sofrimento uma razão para atribuir culpa no outro, mas uma ocasião para que a glória de Deus possa ser manifestada e possa ser exaltada e que Ele venha a ser exaltado. O que precisamos compreender como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, como filhos de Deus, é que hoje em dia existem doenças que são frutos do pecado do homem, da desobediência humana. Entretanto, existem enfermidades que Deus permite que os seus filhos e filhas venham a vivenciar para que os seus filhos cresçam, amadureçam e, em melhor, que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. Entender que existem doenças que são frutos de pecados e outras permissão de Deus, que Deus tem um propósito específico, conforme o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4. No versículo 4 do capítulo 9, continuando a nossa exposição, diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Perceba, meus irmãos, que nos tempos de Jesus e em nossos dias também não há condições de se trabalhar sem luz. Então, nos tempos de Jesus também. Ou seja, as pessoas trabalhavam no período diurno porque havia luz, havia sol. E Jesus usa essa figura de linguagem para dizer que eles precisam fazer a obra de Deus enquanto Jesus está ali. Enquanto Jesus está com eles, eles precisam realizar a obra de Deus, porque Jesus é a luz
que dissipa todas as trevas. Jesus está agora orientando os seus discípulos, ensinando os seus discípulos sobre o tempo, remir o tempo, aproveitar o tempo, trabalhar enquanto é dia. Esta palavra também serve para cada um de nós em nossos dias, porque ela também nos diz que nós precisamos trabalhar enquanto temos força, enquanto temos saúde, vigor, enquanto podemos, nós precisamos trabalhar para o Senhor, pela causa do Evangelho. Nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo, e nada melhor do que esse tempo que Deus tem nos permitido viver. Um tempo de uma reclusão, um tempo de estar a sós com Deus, em nossas casas, com os nossos familiares. Entretanto, muitas vezes arranjamos desculpas para tudo que é emergencial e acabamos por dar atenção e ceder ao nosso tempo para as coisas fúteis, para as coisas que não têm muita importância. Precisamos, nesses dias, repensar que nós precisamos avaliar o nosso tempo. Quanto tempo eu tenho passado nas redes sociais? Quanto tempo eu tenho passado ouvindo as notícias da televisão, da internet? Quanto tempo eu tenho passado conversando com meu amigo, com a pessoa que gosto, nas redes sociais, no WhatsApp? E qual é o tempo que nós temos investido no Senhor? Precisamos trabalhar, meus irmãos, enquanto é dia. Entretanto, precisamos trabalhar agora. Agora é o dia para que cada um de nós venha trabalhar para o Senhor com excelência. A vida de Jesus é como um dia de luta, um dia de trabalho, um dia de labuta. Diz o texto de João, capítulo 5, versículo 17. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós precisamos trabalhar como Jesus trabalhou. No versículo 6, o Senhor, tendo dito todas essas coisas, ele faz algo extraordinário. Ele cospe no chão, misturou terra com saliva e a aplica nos olhos do homem cego. E é interessante porque o cego estava numa carência ou tão necessitado que ele permite o Senhor fazer todas essas coisas. O cego, ele não tem condições de ver Jesus, mas ele tem condições de sentir Jesus, de ouvir as palavras de Jesus. Ele desenvolve uma boa escuta, ou melhor, uma excelente escuta. E além de ouvir o Senhor, ele permite que Deus toque os seus olhos, que Deus faça a sua obra na vida dele. Ele não sabe quem é Jesus até então. Ele não sabe de onde Jesus veio. Ele não sabe quem Jesus representa. Mas ele confia, ele tem fé nas palavras e nos toques de Jesus. Ele tem fé naquilo que o Senhor fará em sua vida. Ele tem fé naquela força saradora que o Senhor está ministrando a ele, seguindo as suas ordens. O homem, ele vai tomar banho, ele vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado, aonde o Senhor havia pedido que ele fosse. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Que coisa extraordinária! O homem até então vivia às margens da sociedade, dependia do outro. Ele tem um encontro com Jesus Cristo, os discípulos de Jesus estão especulando sobre quem pecou, se ele ou seus pais. Jesus tem um olhar diferente, um olhar misericordioso, um olhar com amor, e é esse olhar que nós precisamos ter, e nós precisamos não querer achar culpa no sofrimento do outro, dizer que é pecado ou fruto de pecado. Nós precisamos, como Jesus, nós precisamos sair da nossa comodidade, deixar de sermos juízes da vida alheia, e nós precisamos arregaçar as nossas mangas e estender as nossas mãos que curam para curar a vista daqueles que estão necessitados nesses dias. Ao invés de querermos achar quem é o culpado do Covid-19, por que não nos levantamos como igreja, oferecendo para fazer compras para as pessoas mais velhas, ir às farmácias, ir ao hospital? Estaremos trabalhando enquanto é dia, enquanto podemos,
enquanto temos ainda essas pessoas ao nosso lado. Meus irmãos, voltando para o texto, o cego limpa os seus olhos no tanque de Siloé e pela primeira vez ele começa a enxergar, ele começa a contemplar a paisagem, as casas, ele começa a contemplar as ruas, as cores, as feições das pessoas. O encontro com Jesus Cristo se inicia e vai mudando a vida deste homem para todo sempre. O encontro verdadeiro com Jesus muda a vida, muda a história de vida, muda a caminhada de uma pessoa para todo sempre. Continuando, no versículo 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Eles acharam parecido e começam a dialogar uns com os outros. Não era este homem cego de nascença e agora está enxergando? Agora está andando com as suas próprias mãos, sem ajuda de ninguém? Não está mais pedindo colaboração, não está mais falando alto? Alguns afirmavam para este grupo de pessoas, é ele. Outros diziam, não apenas se parece com ele, mas o próprio cego, no versículo 9, começava a dar testemunho do que Deus havia feito na sua vida. Ele disse, sou eu mesmo, eu era cego, eu estava ali pedindo esmola, mas agora eu enxergo, o milagre me alcançou. Olha que coisa extraordinária na vida deste cego. Ele vivia sua mazela, ele vivia as margens, mas ele tem um encontro com o Evangelho da Boa Nova. Ele tem um encontro com Jesus e a sua vida muda. Ele escuta a voz de Jesus e ele obedece à voz de Jesus. Ele vai se lavar no tanque de Siloé e quando ele se lava, ele é curado, ele é transformado. Ele não é mais cego fisicamente, ele passa a enxergar. E ele passa também a dar um bom testemunho, ele passa também a compartilhar a boa nova que lhe aconteceu, a boa nova que havia sido predita pelo profeta Isaías, que o Messias daria vista aos cegos. E esse homem, ele não vacila, ele diz, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, versículo 10, é o que a comunidade quer saber. Quem foi que operou esse milagre? Como é que isso aconteceu? E as pessoas começaram a interrogar este homem. Ele responde e começa a responder o questionamento no versículo 11. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Que coisa extraordinária. Quando Deus fez o homem, ele misturou barro, a sua saliva com barro e soprou vida na vida do homem. Agora o Filho de Deus mistura o seu cuspe com a terra, faz um lodo, passa nos olhos daquele homem, manda ele se lavar na água, que água é vida. Eu acho que é um simbolismo extraordinário, um simbolismo muito grande. Talvez o Senhor desejasse mostrar ao homem, aos seus discípulos e à comunidade, que nós somos pó e para o pó voltaremos. Nós pertencemos a Deus e Ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa. O homem que era cego não sabe mais nada a respeito do Senhor Jesus. Desconhece quem é, onde mora, quem são seus pais, mas ele sabe de uma coisa: Jesus operou um milagre. Foi Jesus que abriu os seus olhos. Nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele faz bem. Ele faz bem, inclusive, àqueles que só o reconhecem como homem e o não reconhecem como ser divino. Até mesmo aqueles que só reconhecem Jesus como Jesus histórico, como Jesus homem. Deus faz o bem. Deus não deixa de fazer o bem. Do versículo 12, eles lhe perguntaram, onde está este homem? Não sei, disse o cego, ou aquele que era cego. Disse ele, levaram aos fariseus o homem que fora cego. A comunidade nunca tinha levado este homem para lugar nenhum. Agora levam este homem aos fariseus, aos entendidos da lei, aqueles que estavam mergulhados no tradicionalismo, na tradição judaica, nos ritos, nos costumes,
pessoas que eram defensoras da moral, da ética, defensoras da sua teologia. Esta comunidade leva aquele homem aos fariseus. Muito provavelmente, só cogitando, quem sabe esta comunidade já não estava observando que aquele homem foi curado e que esse Jesus muito provavelmente poderia ser o Messias esperado. Vamos ver como é que os fariseus se deparam com o cego. Então levaram aquele que era cego para os fariseus. E era sábado. Então aí está um grande problema. Porque dentro da cultura judaica, no sábado, para a maioria dos judeus, para os mais religiosos, fundamentalistas, não se trabalha no dia de sábado. E o que Jesus fez no dia de sábado foi um trabalho. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, fez lama, passou nos olhos daquele homem e curou aquele homem. Então isto é inadmissível para uma comunidade religiosa, isto é inadmissível para uma comunidade daqueles que se acham entendidos de todas as normas, de todas as leis, de todas as doutrinas e dogmas, daqueles que enquadraram Deus dentro da sua teologia. Então, era sábado quando Jesus operou este milagre e este homem é levado até os fariseus e os fariseus passam a interrogar esse homem e perguntando como ele havia recuperado a vista. O homem responde o que havia acontecido, dizendo que Jesus havia misturado lama, terra com saliva e pôs em seus olhos. Ele foi se lavar no tanque de Siloé e agora ele enxergava. O milagre não estava na terra, não estava na saliva, o milagre não estava no tanque de Siloé, o milagre estava em Jesus. É ele que opera os milagres. Os fariseus, entendidos em religião, pedem todo tipo de explicações sobre esse homem chamado Jesus. Ele conta, ele narra a sua experiência e ele diz: só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Isso eu entendo bem, isso eu compreendo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Se parece muito com alguns religiosos de nossos dias, fundamentalistas, mergulhados no orgulho religioso, denominacional, são intolerantes, não aceitam o posicionamento do outro, não aceitam o testemunho do outro, não aceitam a individualidade do outro, não aceitam a espiritualidade do outro, estão presos às tradições, ao tradicionalismo, estão arraigados no ensino de homens, de pessoas humanas, e Deus só trabalha da forma como eles querem. Os religiosos de hoje não são muito diferentes dos religiosos da época do Senhor Jesus. Os fariseus, neste caso, eles eram os cegos espiritualmente. Eles não conseguiam enxergar o que Jesus fez na vida do homem, o que Jesus estava fazendo na vida do homem. Muitas vezes, muitas pessoas em nossos dias que são religiosos, eles não conseguem ver o que Deus faz na vida do outro, porque estão cegos espiritualmente, estão cegos, não estão abertos para o que o Senhor está fazendo através do seu evangelho. Eles não enxergam o milagre de Jesus, eles não enxergam Cristo na vida daquele homem, daquele que era cego. Estão totalmente cegos em relação aos desígnios de Deus, aos propósitos de Deus. Quando, meus irmãos, um homem vive mais o tradicionalismo e a religião em sua caminhada, isso é um reflexo que em algum momento da sua caminhada, da sua espiritualidade, ele deixou de olhar para Deus e de tomar a sua cruz. Esse homem não é de Deus. Isso foi o dito por alguns dos fariseus que ali estavam, porque ele não guardava o sábado. Quantas vezes não ouvimos em nossas comunidades, naqueles que se dizem evangélicos, cristãos, discípulos de Jesus, não ouvimos eles dizerem a respeito dos outros: eles não são de Deus, porque não guardam sábado. Eles não são de Deus porque não se vestem da mesma forma que a nossa. Não são de Deus porque não falam da mesma maneira que falamos. Não são de Deus por causa disso e daquilo. Cuidado, cuidado, porque talvez você tenha se tornado um religioso
e está inserido ou mergulhado numa religião ou numa espiritualidade que é mecânica, ela é externa e ela é infértil. Ela não dá frutos. Cuidado. Muitas vezes ouvimos: esse e aquele não é de Deus, pois não faz aquilo que gostaríamos que o outro fizesse. Quantas vezes esses discursos estão sendo reproduzidos nas comunidades cristãs, talvez na internet, e compartilhados com todo vigor, para nossa infelicidade. Misericórdia, quando deveríamos olhar, ver e agir como Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero me assentar com todos aqueles que o Senhor me permitir me sentar, com os excluídos, com os cegos, com todos aqueles que não encontraram guarida na sociedade ou na igreja ou em qualquer lugar. São com esses que eu quero me assentar e com eles ser canal de bênção de Deus na vida deles, para que eles possam enxergar, para que eles tenham mais dignidade. Eu não quero estar do outro lado. Eu não quero estar do lado dos religiosos, dos fariseus, daqueles que julgam os outros, daqueles que especulam os outros. Eu não quero estar do lado da intolerância, da falta de respeito para com o outro. Eu decidi não estar. Eu quero caminhar com Jesus. Ele é o meu exemplo maior. Meus irmãos, no versículo 17, tomaram, pois, a perguntar ao cego: o que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. O cego não sabe de absolutamente nada. Ele diz: olha, eu era cego mesmo. E ele só tem uma coisa para dizer de Jesus. Sobre Jesus, ele não diz que Jesus é um religioso. Jesus, para ele, não é um grande teólogo. Jesus, para ele, é um profeta. É aquele que fala por Deus. É aquele que se move por Deus. É aquele que é o oráculo de Deus. Para aquele homem que era cego, Jesus é um profeta. E não apenas um simples profeta. Ele é o profeta de Deus. O encontro que este homem teve com Jesus dá a ele restauração. Ele é restaurado, concede ao homem algo extraordinário, algo maravilhoso, dignidade, percepção das coisas. Para ele, Jesus só pode vir de um lugar. Jesus não vem de uma espiritualidade mecânica, externa e estéril. Jesus não vem do templo. Jesus não vem dos religiosos do templo. Jesus não vem das leis judaicas, porque se ele dependesse das leis judaicas, ele não seria curado no dia de sábado. Para ele, para o cego, Jesus só pode vir de uma pessoa. Ele vem de Deus. Ele é um enviado de Deus. Glória a Deus. Este homem é um homem movido pela graça de Deus. Ele só sente uma coisa: Jesus vem de Deus. Dos versículos de 18 a 26. Os judeus não acreditam no testemunho daquele que era cego. Eles convocam os familiares dele, pai e mãe, e já haviam decidido entre eles: se os pais deste cego dissessem alguma coisa a favor de Jesus ou mencionando que Jesus Cristo era o Messias, eles já haviam definido que aqueles homens, que a família daquele que era cego, seria expulso da sinagoga. Os pais daquele rapaz, com medo da retaliação daquela comunidade religiosa ou daqueles líderes, falam, quando questionados, eles respondem: olha, este é o meu filho, e ele nasceu cego. Como ele vê agora, nós não sabemos. Agora nós sabemos de uma coisa, que ele já tem idade para responder cada um de vocês. Ele falará por si mesmo. Tudo isso com medo daqueles religiosos. Esses religiosos causavam medo na vida do outro. O cego, ele não teve medo da presença do Senhor Jesus, da boa nova apresentada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não causa medo na vida do outro. Então, pela segunda vez, eles voltaram a interrogar o jovem que era cego, e agora de uma forma bastante apelativa, no versículo 24,
Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador, que esse Jesus é pecador. No versículo 25, não sei se ele é pecador, se é pecador ou não. Não sei. Vocês é que estão dizendo. O que eu sei é uma coisa, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram o que lhe fez ele, como lhe abriu os olhos, e eu lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Você já esteve em conversa com alguém que tem a mentalidade fechada, que é intolerante? Você já conversou com alguém que não respeita a sua individualidade? Você já se assentou com alguém ou tentou compartilhar com alguém uma bênção que está acontecendo na sua vida? Eles não escutam. Foi isso que aconteceu com o homem. Ele disse uma vez, ele disse duas vezes, e aquelas pessoas não queriam ouvir o testemunho. E aqui nos traz uma grande lição. Irmãos, não vamos perder tempo com pessoas intolerantes, pessoas que são intolerantes com a nossa espiritualidade, intolerantes com a nossa fé, que não reconhecem o que Deus tem feito em nossas vidas e através de nós. Não vamos perder tempo com esses religiosos, não vamos perder tempo com essas pessoas que não nos respeitam a liberdade de consciência, a liberdade de pensar. Não perca tempo com pessoas como essa, não discuta. Fique calado, porque nada que você disser vai mudar o coração fechado, o coração de pedra dessas pessoas. Porque para essas pessoas, elas estão certas, elas estão corretas e o outro está errado. Não perca tempo com gente desse tipo. Coloque nas mãos do Senhor, prossiga dando seu testemunho para quem quer ouvir, para as pessoas que querem ouvir. Tem muita gente querendo ouvir a boa nova do Senhor. No versículo 27 ele continua: olha, eu já disse para vocês e vocês não me deram ouvido, porque querem ouvir outra vez, querem ficar me massacrando. Não é? As pessoas parecem que gostam disso. Acaso, e aí agora o jovem, no meu modo de ver, parece bastante irônico. Ele pergunta: acaso vocês também querem ser discípulos dele? Vocês querem ser seguidores dele? Vocês querem experimentar dos seus ensinamentos? Isso foi terrível, né? No versículo 28, esta comunidade de religiosos insultaram e disseram: discípulo dele é você. Glória a Deus. Glória a Deus quando as pessoas reconhecem que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Moisés, disse os fariseus da época. Nós seguimos a Moisés? Parece que não. Porque Moisés já havia predito que Deus levantaria um homem maior e mais poderoso do que ele. Eles nem eram discípulos de Moisés e nem eram discípulos de Jesus. E nem queriam ser. É interessante porque algumas pessoas juram que são e na verdade nem o são. Então, ali começa toda a discussão. No versículo 30, o homem responde: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Se vocês são tão entendidos, tão sabichões, por que vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Versículo 32. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. É interessante, né? Quando as pessoas não concordam com a nossa espiritualidade, quando elas não concordam com aquilo que nós defendemos, elas tendem a dizer que nós estamos cheios de imundície e cheios de pecado. Foi isso que eles disseram a respeito do outro. Nascemos no pecado mesmo, desde o ventre de nossa mãe. Pela misericórdia de Deus, encontramos aquele que nos justifica de todo pecado. Como tem ousadia de nos ensinar. As pessoas prepotentes, orgulhosas, elas agem assim. Quem são vocês para quererem me ensinar? Eu não preciso aprender nada com você, com o outro, eu já sei tudo. Eu sei tudo o que eu preciso saber. Eu já estou cheio de mim mesmo. E o expulsaram. Aos poucos o homem vai ficando sozinho na sua caminhada. Seus pais não o defendem,
Os dirigentes religiosos, por sua vez, o expulsam da sinagoga, ele não é mais bem-vindo, mas Jesus não o abandona. Jesus não te abandona, querido. Se teus pais já te deixaram, se teus parentes ou pessoas próximas já abandonaram você, se amigos já o abandonaram, se líderes religiosos já expulsaram você da igreja ou de qualquer lugar, não se esqueça, Jesus não abandona você. Ele se importa com você, com a sua vida e com a sua história de vida. Jesus soube do que acontecia com ele, do que aconteceu que ele foi expulso. E ao encontrá-lo, no versículo 35, diz: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Versículo 37, disse Jesus: você já tem o visto. É aquele que está falando com você, é aquele que te tocou, é aquele que ordenou que você fosse se lavar no tanque de Siloé. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Meus irmãos, que testemunho maravilhoso, fantástico na vida deste homem. Ele tem um encontro com o Senhor. Não somente é curado da sua cegueira física, mas também é curado da sua cegueira espiritual. Agora se abrem os olhos da alma, os olhos do coração. Ele se prostra diante do Senhor Jesus e diz: sim, Senhor, eu creio. É hora de, meus irmãos, de olharmos para o Senhor Jesus e é hora de falarmos ao Senhor: eu creio no Senhor. Senhor, toca os meus olhos. Senhor, toca os meus olhos, troca os meus olhos e me faça enxergar com os olhos da fé, para que eu possa caminhar em novidade de vida, para que eu possa enxergar como o Senhor enxerga, como o Senhor vê as coisas e as pessoas. Meu irmão, eu te garanto, se você fizer essa oração de toda a tua alma, com fé no Cristo, a sua vida vai mudar, a sua espiritualidade vai mudar. Eu espero que Deus tenha falado com você e que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Para não pecarmos contra o nosso Deus. Não nos tornemos, de forma alguma, religiosos, mas vamos vivenciar uma espiritualidade que é viva, que ela é interna e que ela é fecunda. Vamos dar frutos, Igreja do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Uma noite feliz e abençoada. Que a graça e a paz de Cristo seja convosco, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.